Então, pessoal, boa tarde. Sejam aqui todos muito bem-vindos, né, ao penúltimo dia da nossa semana de inovação, onde nós estamos apresentando soluções do chão de fábrica à nuvem para os segmentos de alimentos e bebidas, bens de consumo, logística, cuidados pessoais e farma. Eu sou Ana Brioski, coordenadora de comunicação das áreas de motion e robótica da BB aqui no Brasil, e eu estou auxiliando os meus colegas durante essa semana nos webinars. Antes da gente iniciar, vou só passar alguns recadinhos rápidos, né? Que então esse webinar ele está sendo gravado. Nós vamos utilizar a gravação nos nossos canais internos e externos da ABB. Vocês fiquem à vontade para mandar dúvidas, comentários durante a apresentação. Todas elas vão ser respondidas ao final, tá? Depois que o Rafael Haddad terminar a apresentação, nós lemos todas as perguntas e respondemos aqui. A gente tinha uma interação para fazer com vocês aí por meio de uma pergunta que a gente chama de sondagem, né, para vocês responderem nas alternativas. Nós tivemos uma falha técnica aqui, então quando o Haddad fizer essa interação, vocês podem responder no chat para a gente, que a gente depois vai dar uma olhadinha aí em todas elas. Tá bom? Então, agora, passados os recados aqui técnicos, vamos começar falando um pouquinho da ABB. Então, a ABB é uma empresa suíça-sueca, né, com quase 140 anos de história, ajudando a transformar a sociedade, né, impulsionar essa transformação, especialmente da indústria, para aumentar a produtividade, mas também ter um futuro mais sustentável. Nós somos em torno de 105 mil funcionários ao redor do mundo, presentes em quase 100 países, em todos os continentes. Aqui no Brasil, nós estamos já desde 1912 com o primeiro fornecimento no bondinho do Pão de Açúcar e a gente segue ajudando a escrever o futuro do nosso país. Nós somos em torno de 2 mil funcionários em 3 plantas fabris, alguns escritórios e oficinas regionais e uma cobertura de atendimento nacional. E agora, para dar andamento aqui na nossa apresentação, fazer a nossa apresentação do dia de hoje, eu passo a palavra para o Rafael Haddad, que vai conduzir essa apresentação com vocês. Ótima apresentação. Já está com você o controle, Haddad. Deixa eu só compartilhar minha tela. Já estamos vendo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou apresentar aqui para vocês, bem focado no segmento, né, de alimentos e bebidas, e qual que seria o caminho para a digitalização para essas empresas, né? E esse aqui vai ser o que a gente vai abordar, né, no nosso dia de hoje, nessa hora. Então, o primeiro, fica aqui o meu contato, né, do LinkedIn, para vocês quiserem assim, interagir comigo, alguma coisa que precisarem. A minha função hoje na BB, dentro aqui na Process Automation, eu sou o responsável digital para as indústrias de processo, né? Então, já é a segunda vez que eu passo aqui na BB, nessa segunda vez eu estou já há 10 anos trabalhando na BB, sempre com tecnologia para automação, para a indústria, né? Bom, o que eu gostaria de que vocês respondessem agora no chat, né? A gente entender para vocês o que é digital, né? Essa aqui, às vezes, para vocês que estão na indústria alimentícia, às vezes pode ser vários fatores desses. Poxa, eu tenho o primeiro, o segundo e assim por diante, né? Mas se vocês pudessem, né, apontar desses que eu estou apresentando para vocês, o que é o digital? Será que o digital para você é operar a minha máquina, a minha linha de produção remotamente, numa sala de controle, né? Ou o meu sistema elétrico? Ou o digital é eu olhar a eficiência elétrica da minha planta como um todo, né?
Ou é eu querer olhar, operar a minha planta, mas eu quero olhar de um ponto só, onde eu consigo visualizar, essa operação nesse ponto só, agregando diversos equipamentos, máquinas, sistemas, né. Ou não, o meu negócio o que eu acho que a digitalização eu quero colocar um robô aqui, porque para mim hoje, para a digitalização faz sentido eu colocar o robô, ou se não, a minha digitalização eu quero me livrar do papel, né. Muitas indústrias hoje, precisa do papel, né, precisa que venha uma ordem de produção em papel para uma pessoa num posto de trabalho, e aí eu quero preencher isso para passar, e para fazer a operação né, fazer o seu produto, né. Ou não, digitalização para mim é eu conectar meus sistemas, que hoje eu tenho existente de produção, com o meu ERP, ou é fazer o tracking mais efetivo da minha linha de produção. Então, por exemplo, se eu tenho operações manuais, eu quero saber quem foi que fez, eu quero saber se entrou a quantidade certa de produtos, né. Ou eu quero ter uma visualização, do nível gerencial de indicadores, né. Então, eu já recebi, conversei com clientes onde o controle, ele era feito no Excel, porém, algum erro, se alguma coisa acontecesse, a empresa só ia conseguir saber depois de 30 dias, quando consolidasse os dados numa planilha Excel, por exemplo, né. Ou eu quero ter rastreabilidade, ou eu quero achar o OIE, ou eu quero integrar, né, o meu sistema num computador ou numa solução tipo Edge, né, quem não sabe o que é, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, ou não, eu já tenho tudo isso, eu quero, simplesmente fazer algo novo, usar uma infraestrutura de inteligência artificial para poder chegar em algum resultado, né. Ana, você pode compartilhar pelo menos o que o pessoal tá falando, pelo menos até agora? Claro. Temos, além de respostas aqui das que você mencionou aqui para o pessoal escolher, temos algumas até outras definições. Então, do Ok, Renato, digital é termos visibilidade do processo como todo, de forma rápida e alcance de um toque. Do sim, Ângelo, né, que digital é a disponibilidade da informação para produzir, operar, liderar, gerenciar e tomar decisões assertivas. sim. Do Venilton, disse que é tudo isso que você falou aí. É, é. O que eu, assim, principalmente o pessoal, né, que trabalha em empresas alimentícias, tudo, queria ver, assim, quem pudesse, né. Realmente, digital é tudo isso, mas qual que é o ponto de digital que mais dói, digamos assim. Mas vamos lá, Ana. Conforme for subindo, eu vou colocar. Pessoal, escolhe aí uma das Então, opções. eu vou seguir com a E o apresentação, Enio e também aí mandou aqui que é tudo isso aí. E então mais tá um bom. pouco ainda. E mais um pouco. Provavelmente eu esqueci muito mais coisas aqui. Então, pessoal, lógico, o que é o digital e quando a gente olha na indústria, né, o que é preciso, né? Eh, a gente se engana ou às vezes detentores de tecnologia como a ABB, né, de tecnologia, industrial, às vezes se engana onde eu falo: "Não, eu quero promover", não só promover, mas poxa, a gente faz inteligência artificial, a gente faz um monte de coisa legal. Isso é ótimo, isso é digital. Porém, o contexto de digital, ele varia de acordo com que a sua própria indústria está. Então, às vezes, para uma empresa onde você tem, às vezes, várias máquinas, nenhuma máquina conectada, nenhum tipo de dado, nenhum tipo de informação, eu não lembro quem foi que falou, que digitou aí sobre olhar o processo como um todo em tempo real. Isso já torna a empresa digital, né? Já dá os primeiros passos para a digitalização da empresa, né? E
E a mensagem que a gente precisa consolidar aqui é o seguinte: não adianta a gente pensar lá na nuvem, na inteligência artificial, coisa super high-tech, se eu não tenho a minha base da minha pirâmide bem feita, né? E a gente vai explorar um pouquinho na apresentação aqui, mais ou menos assim, o que que eu posso fazer em algumas possibilidades dentro dessa pirâmide, tá? A apresentação aqui vai ser mais um overview, tá? Depois, se vocês quiserem, aí é melhor vocês entrarem em contato ou com as pessoas que vocês conhecem da BB, e se quiser a gente conversar mais para um caso específico, para a gente abrir a mente para ver o que que é possível fazer, conversa, a gente agenda, coloca na minha agenda e a gente conversa mais do seu caso específico. Então, basicamente, né, quando você olha essa pirâmide, o que que é? É a gente ter informações da sua planta, de dados, e a gente vai ver mais algumas coisas do que o que que é nesse chão de fábrica. A gente ter esse chão de fábrica conectado em algum sistema onde eu tenho essa visualização da operação como um todo, né? Eu posso agregar alguns serviços e funcionalidades nesse sistema. E aí, se eu já tenho essa camada definida aqui de automação, eu posso passar por uma fase, né, ou uma camada onde eu interligo esse sistema, esse chão de fábrica com sistemas de negócio, né, com RPs, para quê? Para eu facilitar a vida, facilitar a forma como que eu gero uma ordem de produção. Então, eu vou digitalizando isso e tornando os processos mais rápidos, e até quando eu chego lá em cima, no meu topo, e é a minha. Eu querer melhorar ainda mais a minha planta no sentido da inteligência artificial. Quando a gente olha, né, a digitalização, e alguém, não vou lembrar quem foi que falou e escreveu sobre a informação. Isso está plenamente certo. Por quê? Quando a gente olha, a gente tem um monte de informação dos dispositivos, da planta, do chão de fábrica, e a ideia da digitalização qual que é? Eu vou colocar esses dispositivos que possivelmente já está comunicando e trocando informação para a operação aqui na nossas aplicações de OT ou TA, depende do caso, né? E aí eu agrego mais outros sistemas a essa quantidade de dados, né? Então eu posso agregar, por exemplo, meu sistema de TI, outros sistemas de controle. Então eu coloco tudo isso junto para gerar informação e, e o que que eu faço com essa informação? Eu tento otimizar, aprimorar a minha indústria, né? Então, quando você olha o digital, a digitalização como um todo, a ideia principal é: eu quero melhorar o meu processo, eu quero melhorar a minha planta, eu quero, com a mesma infraestrutura que eu tenho hoje, né, eu produzir mais, né? E se a gente pensar um pouco, né, na indústria, né, do Brasil, né, na competitividade que a gente precisa ganhar, né, quem sabe esse é um bom caminho para a gente melhorar a nossa indústria, né, nossa indústria nacional. Então, eu realmente acredito nisso, né, com o uso da tecnologia, a gente consiga melhorar a nossa indústria como um todo, né. Bom, então vamos olhar para aquele primeiro degrauzinho do chão de fábrica, né. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de alguns casos, do chão de fábrica que a gente já viu nessa semana da inovação, né. Então, por exemplo, lógico, vamos abrir um parênteses aqui, eu não estou falando que aqui nos devices, no chão de fábrica, você não tem tecnologia e não tem digitalização. Tem, você tem digitalização
nesse nível, sim. Você tem muita tecnologia empregada, né? Mas quando você olha no chão de fábrica, a gente pode olhar os robôs. Então, vocês viram, né, durante a semana, a apresentação do Adrian, apresentação do Júlio, né, mostrando todo o que é possível fazer com a robótica para a gente melhorar a indústria, né, melhorar a indústria de alimentos e bebidas, né? E com isso, você gera mais informação, você gera mais padronização, né, no seu chão de fábrica, né? Vocês viram lá com o Juan, na parte de eletrificação e elétrica, né? Como que esses dispositivos elétricos a gente consegue tirar mais informação, mais dados, o que, que dá para fazer. Então, vocês viram uma série de, olhando do ponto de vista do produto, de tecnologia que a gente consegue colocar, né? Depois, lógico, estou falando aqui, não sei se foi exatamente nessa ordem, né? Mas teve a apresentação do, do Marcelo, né? Lá da BR, mostrando a tecnologia de PLCs, né? A gente também tem, dentro aqui de casa da ABB, alguns outros PLCs, o AC500 é um deles. Também tem uma série de tecnologias que pode ajudar a você gerar esses dados, né? E, obviamente, a gente olhando, acho que, se não me engano, ontem, vocês conversaram sobre os drives da ABB. Então, a gente tem bastante tecnologia que vai gerar informação, vai gerar uma série de dados para o sistema, mas pode não ser isso. A gente tem motores, né? A gente tem instrumentação, né? Que pode e deve ser utilizado para gerar muitos dados, né? Eu estou colocando aqui um medidor de vazão, mas não é só isso, né? Tem muita coisa que a gente consegue extrair esses dados e utilizar de uma forma diferente. Então, nada do que vocês viram até agora é jogada fora e é colocada com uma tecnologia de lado. Não, tudo isso vai vir agregar para uma solução de digitalização mais completa para a indústria. E ainda ficando, né, olhando para o ponto de vista de devices, né? Tudo que eu mostrei vai mais ou menos no sentido, vamos falar assim, tradicional da tecnologia, onde eu pego meu device, eu conecto através de par trançado, cabo de rede, ou seja o que for, um dado protocolo, a um controlador, que aí vai para um sistema de operação. Mas você olhando, né, para hoje o que tem disponível no mercado, por exemplo, eu gosto muito dessa tecnologia do Smart Sensor, né, onde você acopla no seu motor, ele é o aletado, né, o motor aletado, você coloca uma plaquinha onde ela não tem fio, não tem nada, e você, através, né, de um celular, de um cara de manutenção, você faz a coleta de alguns dados de, de manutenção, né, desse motor, vai para a nuvem para você fazer algum tipo de análise, né? Ou através de gateways, né, que vai coletando esses dados de tempos em tempos e levando esse dado para lá. Isso daqui digamos, igual eu mostrei naquela figura da pirâmide, é a base. Por que eu estou falando isso? Mais à frente eu vou falar de alguns casos na indústria de alimentos e bebidas que a gente está estudando e mostrando e fazendo teste do que dá para fazer além disso, né? Dessa tecnologia. Então, obviamente, a gente olhando para frente, cada vez mais a gente vai ver esse tipo de tecnologia para tudo, né? Para todos os tipos de sensores, para todos os tipos de problemas que a gente quer resolver no nosso chão de fábrica, né? E aí, ok, então no chão de fábrica a gente tem uma série de dispositivos, igual eu falei, pode ser que tem algumas indústrias que você não tenham aplicado ainda esses dispositivos de chão de fábrica. Então, dependendo do caso, isso é legal para você começar a digitalização a partir daí. Então, vamos pensar em termos de dispositivos, PLCs, controladores, tudo mais. Mas aí chega um ponto onde, igual o pessoa que falou, eu quero ver minha planta como um todo, né?
Então, aqui dentro da nossa parte de Process Automation, a gente tem um sistema onde a gente chama, né, ele se chama 800XA. Então, para que serve o 800XA? Né? Ele é um supervisório. Se você olhar e comparar, né, o que tem no mercado, tudo mais, sim, ele vai parecer um supervisório, mas ele é muito mais do que um supervisório, né? Ele faz função de supervisório? Faz, né? Mas se você eu só quero fazer supervisório, pode ser que esse não é um produto. A gente tem outros produtos dentro da BB, VNR também tem produtos, mas o foco, né, do 800XA, qual que é? Eu olhar a minha planta como um todo em termos de operação, em termos do meu processo. Então, o 800XA, ele é um sistema de automação onde eu consigo integrar, obviamente, controladores da ABB, você integra super fácil, porém eu consigo integrar outros dispositivos, outros PLCs, né, PLCs que estão aí no mercado, né, muito pensando no seguinte fato: bom, eu comprei uma máquina, um forno, veio com um equipamento de automação X, e eu quero conectar isso, porque esse equipamento vai me gerar dados, e esses dados vão ser importantes para mim controlar, para mim fazer algum tipo de operação em si. Então, isso, para quem está escutando aqui e conhece um pouco de supervisório, vai falar assim: o meu supervisório faz isso. Sim, o supervisório faz isso. Qual que é a diferença aqui? Além disso, eu tenho uma plataforma de software onde ele já tem alguns aplicativos, alguns serviços adicionais a simplesmente operação. Então, por exemplo, eu vou deixar dois de lado, que depois eu vou complementar mais à frente, que é essa parte de câmeras e a parte de monitoração de condição. Mas eu vou falar algumas coisas, o que dá para a gente fazer. Então, por exemplo, o próprio sistema ele tem gerenciamento de alarmes. Então, você consegue ver como que você está operando em termos de quantos alarmes por hora está gerando, porque no passado, né, década de 90, né, a gente colocou alarme em tudo, né? E aí aconteceu algum problema na planta, você tinha uma chuva de alarmes, né? Então, hoje existe uma série de, não digo normas, mas são recomendações de que como que é mais ergonômico você operar a sua planta. Então, você, através de um sistema, né, uma opção do meu sistema de gerenciamento de alarmes, a gente consegue, dentro do sistema, ver e diagnosticar como está a sua planta em termos de alarme. Né? Então, lógico, isso aqui é com base em licença, mas você não precisa comprar um novo sistema, você não precisa implementar algo diferente, está tudo junto. Tá? E é essa que é a filosofia do 800A. Então, eu tenho diversos serviços adicionais que você consegue acoplar sem muito esforço. Né? Então, esse que é o benefício. E isso vai trazer para o seu projeto, para a sua empresa, agilidade na manutenção, agilidade da sua expansão. Então, é uma ferramenta de digitalização muito importante para aqueles que olham a necessidade de você olhar o processo como um todo. Né? E, obviamente, igual eu estou conectando aqui, ó, alguns casos, né, o 800A ele começa a ter funções do nível 3. Né? Então, eu começo, né, abro a possibilidade de eu interligar e ter algumas funções de conexão com o meu ERP diretamente. Né? Mas que tipo de funções, por exemplo? Né? Então, se eu estou operando, né, igual eu falei lá da minha instrumentação, eu tenho uma instrumentação que ela começa a me dar alguns diagnósticos a mais do meu sistema, e esse diagnóstico a mais está mostrando que meu medidor de vazão está degradando. Então, isso já gera um alarme de ativos, que aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente,
Porém, dentro do 800XA, quando você vê esse alarme de ativos, você pode simplesmente clicar e falar assim, eu quero abrir minha ordem de serviço diretamente no meu RP. Então, eu não preciso ter estações diferentes. Na hora que vai a equipe de manutenção para o campo para fazer esse tipo de operação e arrumar e voltar com o dispositivo, né? Quando dá a conclusão, né, para a conclusão do sistema de manutenção, alguém no sistema de controle vai entrar, ok, estou recebendo dados, então agora pode fechar a minha ordem de serviço. Então, isso são alguns exemplos de digitalização que a tecnologia está disponível, a gente consegue utilizar para melhorar a eficiência no chão de fábrica. Outro caso esse foi um dos casos que eu acho bem legal, que é a integração por câmeras. Então, hoje, dentro do sistema de controle, então, a gente consegue colocar aquelas câmeras com PTZ, né, espalhadas no seu processo, e aí você consegue vincular posições dessa câmera a equipamentos, né? E aqui dá para você ter vários cenários, tá? Desde um cenário onde, por exemplo, você tem uma sala de equipamentos, uma sala elétrica, onde você não quer tirar pessoas de ficar indo lá por uma questão de, né, risco elétrico ou qualquer outra coisa. Então a gente pode, no caso de algum evento, algum alarme, alguma coisa, você olhar primeiro as câmeras, né, ou deu o alarme, ele já abre a câmera para você e fala assim, opa, é seguro eu ir com um time de manutenção lá para ver esse equipamento, né? Ou, se não, igual o caso que eu estou mostrando aqui, né, a gente tem aplicativos, né, não digo nem aplicativo, mas é uma solução onde a gente entra com o celular, né, então a gente pode ir com um operador de campo, né, ele viu alguma coisa no campo, então ele começa a transmitir a imagem a partir de qualquer celular para a pessoa lá da sala de controle, o que ele está vendo ali de problema, seja o que for. Então, facilitar a troca de informação entre a pessoa que está olhando a operação através de um computador e a pessoa que está lá no campo para resolver alguma coisa, algum problema, por exemplo, né? Além disso, nosso time de desenvolvimento hoje, a gente tem capacidade de pegar, por exemplo, outras câmeras, fazer video analytics, né? Então eu quero identificar alguma coisa ou do meu processo, ou pessoas, ou seja o que for, para eu gerar esses alarmes, ou seja o que for, para avisar, né, a pessoa que está no computador de alguma coisa que está acontecendo, né? Então, a digitalização para a gente vai muito nesse sentido, né? Como eu melhoro a vida, né, para os operadores, para a pessoa de manutenção, por exemplo, né? Eu tenho um vídeo aqui, ele vai mostrar um processo de britagem, tá? Mas isso aqui pode ser qualquer tipo de processo, né? Então, se você for ver, a gente integrou o sistema e para fazer uma partida em sequência, né? Então, a pessoa vai abrir, vai dar o comando de partir. Então, quando ele deu o comando, automaticamente a câmera abriu para a posição. Aqui a gente está a partida mais elétrica, tá, gente? De subestação e tudo mais. Então, a partir do momento onde você tem os disjuntores e eles estão acoplando os disjuntores, os acionamentos que vocês vão ver, inversores, vocês vão ver até às vezes algumas luzinhas piscando, mostrando o momento exato que o equipamento ligou ou desligou. Então, você vai acompanhando esse startup totalmente remoto, né? Então você vai vendo lá o motorzinho ligar. Quando ele chegar aqui no último dispositivo, né, que ele ligou, ele vai recuar e aí ele deixa a câmera olhando mais os equipamentos mais de uma forma macro, né? Então essa é a forma. Eu quero desligar. Você vai fazer o mesmo processo, só que no sentido ao contrário, né? Então, essas são algumas coisas legais que a gente consegue fazer, né? Ou, por exemplo, igual eu vou lá, eu quero ver esse disjuntor, que é o disjuntor de alto, de 13.8, na minha entrada. Então, ele vai lá, ele abre,
e vai mostrar como está o status do meu disjuntor, para você fazer o comando. Então, você pode ver que ele acionou aquela luzinha vermelha, acendeu, né? Então, esse tipo de coisa ajuda, né, as empresas a você ter mais essa agilidade e você ser mais efetivo, né? Aquela parte de condição, né, condition monitor, né, a parte do gerenciamento de ativos, né? Esse é um sistema, é um adicional ao 800A, que a gente chama de Asset Vista. Tanto esse como aquele outro do Camera Connect, são sistemas que a gente desenvolveu aqui no Brasil, um time do Brasil se tornou solução global da ABB. Então, o que é o Asset Vista, né? Ele não é só uma solução de software, tá, gente? Ele vai muito mais. Ele vai da gente, da ABB, olhar para a manutenção de vocês, olhar para os equipamentos de vocês. Então, tem uma série de estudos de manutenção para estudar a causa raiz dos problemas, dos equipamentos e tudo mais. Mas, basicamente, o que é? A gente coleta todos os dados de diversas fontes de dados, da instrumentação, tempos de abertura, de válvulas, se for o caso. Enfim, a gente coleta uma série de dados, a gente passa por um algoritmo de gerenciamento de ativos, né? E aí a gente consegue mostrar algumas coisas, por exemplo, o que a gente chama de Health Index, onde eu consigo ver para cada tipo de família de ativos, ou por área, você pode ver como você quiser, né, na verdade, para mostrar quais são os ativos que mais precisa ter atenção naquele instante, né? Então, por quê? Porque se você vai fazer uma manutenção, ou você vai parar a planta, você vai saber que, por exemplo, alguns equipamentos você precisa ter mais atenção do que os outros, né? Então, você já consegue ter essa visão de manutenção de uma forma muito mais efetiva, né? Então, isso a gente tem ganhos e na indústria a gente tem vários casos aqui no Brasil onde através do sistema da Asset Vista houve uma economia da ordem de milhões, porque o sistema conseguiu identificar uma possível falha no futuro próximo e que a empresa não perdeu a produção, né, deixou de gastar uma série de coisas e a economia foi de milhões, tá? E aqui eu vou retornar, né, naquele caso do Smart Sensor. Então hoje, se a gente for pensar numa solução de gerenciamento de ativos para motores, por exemplo, então eu posso começar a colocar nesses motores da sua planta, né, de vocês, o Smart Sensor. Eu coleto todos esses dados, né, através da internet, através da nuvem, e aí eu jogo esses dados dentro de uma Asset Vista e você tem essa visão global, tá? Então, isso são alguns exemplos que a gente consegue. A tecnologia está disponível, não tem nada assim que a gente consegue, a gente precisa inventar a roda para ter esse tipo de solução, né? E, obviamente, aqui é só mais um detalhe super legal. Dependendo da condição, como que a gente faz, então o sistema já mostra o que você tem que fazer, né, para diminuir daquela condição. Você já tem alguma ação já para você fazer exatamente agora, ou as possíveis causas. Então, igual eu falei, não é simplesmente um software que a gente põe e está rodando o sistema. Não, a gente tem muita interação com o time da planta para a gente chegar e ter esse resultado para ter essa eficiência na manutenção. Outro caso que é bem legal, bem importante, se você pegar nas indústrias de alimentos e bebidas, a gente tem, às vezes, caldeira, alguns outros tipos de processo, onde você tem que otimizar a sua queima do seu combustível, né? Então, ou
deixar naquele ponto ótimo, né, do meu processo, né. Então, a gente tem esses algoritmos, né, dentro do 800A, né. Então, você não muitas vezes as pessoas identificam isso: "Ah, isso aqui é um sistema do nível 3, né, então, poxa", mas aqui dentro do 800A a gente tem algumas funcionalidades dentro do sistema de controle, que a gente consegue, fornecer para vocês. Então, para quem não conhece, né, o APC, é é uma forma de você fazer o seu controle de processo, né, normalmente a gente faz via a P&D, né, se for caldeira, você tem lá o limite cruzado, enfim, tem a estratégia de controle para o combustível. Porém, quando você pega o APC, você tem algumas formas onde você começa a analisar o seu processo, o seu resultado do seu P&D, as suas entradas, as suas saídas, e para ele começar a mostrar qual que é o ponto ótimo para você fazer essa sua operação, tá. Falei aqui de caldeira, mas assim, isso aqui é aplicado para diversos tipos de aplicação. Então, de novo, a gente consegue tentar olhar para o seu processo, estudar junto com vocês, não é uma coisa que só a ABB: "Ah, não, a ABB me dá uma solução", não, vamos juntos. E a gente vai estudar, vamos juntos, vamos ver as possibilidades para otimizar, quem sabe, utilizando, por exemplo, um APC. Bom, quando a gente começa a entrar mais naquele terceiro nível da minha pirâmide, né, a gente começa a ver principalmente os problemas de retirar o papel da minha linha, né. Então, o que que existe no mercado e o que que a gente consegue olhar para isso, né. Existe no mercado algumas terminologias, né, tipo MON e MES, né. Pra gente aqui na BB isso basicamente é um produto só, apesar de você ter, a gente fala MON e MES, mas isso é tudo pra gente um guarda-chuva só. Então, para que eu preciso ter um sistema desse? Será que eu preciso ter um sistema desse? Basicamente, se você quer ter um controle mais efetivo da minha linha de produção, né. Se a linha de produção for bastante manual, né, se às vezes você não tem como você automatizar um processo manual, né. Então, se eu tenho muita coisa manual ou, por exemplo, eu preciso registrar, a quantidade de material que está entrando, que está saindo, até por questões legais, seja Anvisa, seja do FDA, se você vai exportar, né, a indústria farmacêutica tem bastante disso. Ou, por exemplo, eu quero dar agilidade no meu desenvolvimento de novos produtos, né. Eu quero ter uma forma flexível para mim ter novos produtos. Ou, por exemplo, igual eu falei naquele caso onde o relatório era uma vez por mês via Excel, funciona, mas até você identificar um problema, às vezes pode demorar um mês. Então aqui, né, quando a gente olha o Mon e MES, ele é uma solução para a gente, tentar resolver esses gaps, e otimizar o meu processo, né. Então, a ideia é eu olhar para meu chão de fábrica, eu olhar e comunicando com o meu sistema de controle, com a minha sala de controle, com as pessoas fazendo as operações, e eu também conectando a parte gerencial e resultados da empresa, tá. Então, basicamente, para aqueles que estudam, tem bastante, né, os treinamentos, né, de Six Sigma, né, de qualidade, um sistema Mon e MES, ele te ajuda demais a você olhar para o seu processo, eh, tentar identificar quais são os problemas, onde está o problema, tentar resolver o problema, causa raiz do problema, e eu melhorar, né. Além de tudo isso, né, você tem a parte, também do negócio, né, então eu reduzir, o meu estoque, né, reduzir as perdas. Então, tudo isso ajuda você a ter uma melhoria da sua fábrica, do seu processo como um todo.
Tá? Então, igual eu falei, às vezes a gente fica olhando os níveis, né? Então, assim, quando a gente fala na solução MON e MES, a gente está muito muito assim no nível 3, né? Onde a gente vai controlar os turnos das pessoas. Então, a gente está olhando muito nesse sistema aqui. E, igual eu falei anteriormente, ele conectado nos diferentes tipos, né, tanto para cima quanto o negócio, quanto para baixo, no meu sistema de controle. Né? E o que a gente consegue, né, do ponto de vista do cliente, cliente final, o que a gente ganha, né, o que a gente consegue. Né? Então, a ideia principal, né, não principal, mas uma delas é, se eu tenho meus postos de trabalho, eu consigo medir a minha parada, quanto tempo que eu parei, se eu parei, por que eu parei, pô, eu parei porque faltou matéria-prima, o que aconteceu, eu parei porque quebrou um equipamento. Então, você tem essa parte de informação, por exemplo, de OEE, já dentro do próprio sistema, né? Você consegue ver, e lógico, né, analisando e melhorando o seu sistema, a gente consegue casar toda a questão do seu estoque, né? Então, será que eu tenho matéria-prima para fazer a gestão, ou fazer essa batelada de produção, né? Então, tudo isso vai entrar dentro do sistema MES, e como que a gente consegue controlar esse tipo de coisa. Então, a gente vai tentar minimizar as perdas, né? As perdas, às vezes, do meio do caminho, onde eventualmente, eu perco material, produzo em excesso, ou produzo menos, por exemplo, né? Então, o próprio sistema, através da interação com o operador, né, você consegue abrir as não conformidades, registros de não conformidade. Então, tudo isso vai entrar na estatística para você olhar o seu processo como um todo, né? Então, você começa obviamente, você fazendo esse processo, né, alimentos e bebidas, igual eu falei, FDA, você consegue ter dentro do sistema a, 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 a rastreabilidade da matéria-prima, do seu produto final, né, desde que, obviamente, você tem, né, qual que é o lote, qual que é a batelada que você entrou, você tem que ter essa informação disponível no sistema, mas você consegue ter isso e armazenado no histórico, para a gente ter essa informação, porque se caso precisar, para a questão ou de problema lá na frente com o cliente, né, ou questões realmente de regulatórias, né, pô, tem uma inspeção da Anvisa, quer ver como que está. Então, você tem essa informação digital, né, eu não vou perder tanto tempo, às vezes, procurando papel, né. Entre outras coisas, né, que nem eu já falei, se agilizar, né, a sua produção, e você melhorar no seu processo. Então, quando a gente olha esse sistema, a gente tem, vamos falar assim, 4 grandes grupos aqui, tá? Então, desses 4, eu vou passar 3, esses 3 primeiros. O Product Optimization, né, eu não vou passar por ele, porque ele, de certa forma, é a parte de APC que eu comentei com vocês, tá? Mas tem uma opção também aqui, se olhando nessa camada nível 3, para a gente utilizar a parte de APC. Então vamos lá. O primeiro bloquinho, Process Intelligence. Então, o que é isso? E para que serve o Process Intelligence? Então, ele serve para coletar todos esses dados. Então, ele conecta ao meu sistema de controle, ele traz os dados do meu sistema de controle. Então, eu posso fazer os KPIs com base nesses dados. Eu posso já ter trends, eventos, tudo isso para a pessoa fazer essa análise. Então, eu trago essa informação real diretamente do meu chão de fábrica, sem passar por intermediários, sem passar por pessoas. Então,
essa informação ela é muito mais real, ela é muito mais precisa com relação a outros tipos de dados, né? E, obviamente, não, mas eu quero fazer algumas contas dentro do sistema, consigo? Conseguimos fazer, sem nenhum problema. Não, mas, poxa, eu tenho aqui, eu tenho meu relatório em Excel, então, assim, por que não? A gente também tem uma ferramenta dentro desse módulo, onde eu jogo as coisas para o Excel, né? Mas qual que é a ideia macro aqui? Eu tenho um sistema que ele é único em termos de eu coletar os meus dados, seja ele qual a fonte de dados for, para que depois o seu relatório saia com uma única fonte de dados. Então, a ideia aqui é a gente trazer a, a, a informação a mais precisa para quem precisa para a tomada de decisão. O segundo quadradinho, aí, esse aqui é propriamente dito o MES. Então, aqui a gente olha o quê? A gente olha todo o fluxo de trabalho, dos postos de trabalho, do meu estoque. Então, eu olho a qualidade. Então, por exemplo, igual eu falei anteriormente, poxa, eu tenho, por algum motivo, a minha matéria-prima chegou contaminada, ou deu algum problema, alguma coisa. Então, a pessoa pode pegar um celular, um tablet, ir lá, tirar foto e já emitir a RNC, né, o relatório de não conformidade. Então, tudo isso de forma digital, eletrônica, com acompanhamento, né? E principalmente aqui é a integração, né? Então, eu não preciso ter o meu, a, a, uma pessoa pegando a ordem de serviço do meu ERP, né, a ordem de produção, indo lá, digitando a minha ERP, para aí então eu sair executando nos diversos postos de trabalho. Não. Eu simplesmente, lógico, se eu tenho o meu ERP, que tem a minha ordem de venda, a minha ordem de produção, seja o que for, eu vou lá, peço para fazer download, ele já vai, aparece para o gerente da linha, enfim, não sei como que vocês querem chamar a pessoa responsável pela linha, onde ele vai alocando e, quem sabe, fazendo agendamentos e tudo mais para fazer a execução daquele, e dando prioridade, né? Às vezes, por algum motivo, você tem uma prioridade para um cliente. Então, você consegue fazer isso através de um sistema MES, tá? E o outro, né, o outro módulo, que seria você adicionar, né, nos outros módulos, né, de todas essas informações que a gente está gerando dentro do sistema, mais inteligência ainda. Então, por exemplo, aqui a gente consegue, por exemplo, ter a questão do SPC, né, que é Statistical Process Control. Então, além daqueles dados crus, onde você tem lá quanto de matéria-prima você usou, ou erros, ou seja o que for, você consegue começar a fazer análises estatísticas a partir dessas informações que estão no meu sistema. E aí você já tem box plot, você tem uma série de ferramentas aqui onde você consegue olhar e tentar melhorar a sua eficiência, né? Não sei se vocês repararam, né, mas aqui também a gente fala de novo de OEE, né, Overall Equipment Efficiency. Por quê? Eu falo lá no MES e eu falo aqui também. Porque aqui está mais no seguinte sentido: eu tenho lá no meu sistema de automação uma máquina, está gerando uma série de dados e eu quero tirar o OIE daquela máquina, né? E, e esse OIE vai contribuir para o OIE geral da minha planta como um todo. Então, eu tenho que nem se fosse vou chamar de bloco, com o OIE calculando dentro desse sistema, onde, através de conexões OPC, ou seja o que for, eu conecto aqui e ele faz o OIE desse equipamento específico. Tá? Então, entre outros, por exemplo, para quem tem o processo de batelada, se você tem você consegue fazer uma série de comparações com batelada, enfim. Então, aqui é para você olhar o seu processo de produção, como está olhando, como está rodando, e eu tentar tirar qual que é o melhor e eu tentar sempre buscar esse melhor.
Bom, indo para o nosso último tópico aqui, acho que nós também já estamos quase chegando ao final, pelo que eu estou vendo, tem mais 8 minutos aqui. Acho que é importante a gente deixar um tempo aí para as perguntas, que eu não sei como estão. Aqui eu vou dar uma pincelada muito rápida. Beleza, então eu tenho minha base pronta, eu tenho o meu sistema de controle, eu tenho meu MES, MON, ou minha camada de informação, data lake, ou seja o que for, está tudo consolidado. Agora eu quero começar a olhar quais são as possibilidades dali para cima. Então, uma dessas possibilidades é o Edge. Né? Aqui dentro da BB, o nome do nosso produto é Edgenius. Né? Então, o que é o Edgenius? Né? O que é o Edge? Edge vem do inglês de borda. Né? Então, ele é um computador, né? Ele é um computador industrial, no nosso caso da ABB, onde roda um software da ABB, e esse Edge, ele conecta nos nossos sistemas de controle, e ele consegue fazer alguns processamentos de informação. Você consegue também acessar diretamente ele para ter dashboards, informações no celular, mas ele está no limite entre nuvem e a minha planta. Então, isto é, eu posso pegar esse cara, pegar o meu celular, eu conecto meu celular com o meu Edge e eu começo a ver alguns KPIs do meu sistema, sem eu ter que ir diretamente para a nuvem. Tá? Então, isso é uma possível solução. Tá? Ah, mas não, eu quero que o meu Edge, além de ele fazer um processamento, agrupar dados, né, fazer uma série de contas aqui, de indicadores, eu quero que ele também jogue os dados para a nuvem. Eu posso fazer isso? Sim, a função do Edge é justamente essa. Né? Também, se o cliente quiser, eu faço esse processamento, né, e jogo para a nuvem. Eu vou jogar todas as informações que eu tenho no meu chão de fábrica e todos aqueles níveis? Não, eu não vou fazer isso. Né? Por uma série de razões. Né? Uma delas, custo. Né? Quanto mais dados eu vou empurrando para a minha nuvem, isso aí vai elevando o meu custo na minha solução como um todo. Então, a gente tem que analisar de novo, em conjunto, não é só a ABB que vai fazer isso, a gente vai analisar a ABB e o cliente juntos para ver o que faz sentido eu jogar para a nuvem, o que não faz sentido eu jogar para a nuvem. Tá? Então, falando de uma forma muito rápida, né? Essa que é a função do Edge. E cada vez mais, né, a gente desenvolve aplicativos para o Edge. Então, você quer uma dada funcionalidade, então você tem lá um marketplace onde você pode ir lá e falar, putz, eu quero essa funcionalidade, isso vai me resolver um problema. Então, você compra essa funcionalidade e você ativa ela rapidamente, sem um estresse muito grande. Tá? Então, o conceito do Edge, pensa no seu celular, Android, iPhone, o conceito é esse. Então, é um hardware, ele tem uma certa inteligência, você pode colocar aplicativos onde você vai aprimorar algum tipo de coisa. Bom, beleza. Então, eu tenho meu Edgenius, né? E agora eu decidi, eu sou uma empresa bem estruturada, eu vejo que eu tenho capacidade e eu tenho necessidade, eu tenho uma coisa aqui que eu vou conseguir ter uma otimização muito boa se eu jogar os dados na nuvem e fazer uma inteligência artificial. Bom, o que a BB fez? A BB lançou o que a gente chama de Genix. O que é o Genix? Ela é uma plataforma de nuvem que roda na infraestrutura da Microsoft, porém, ela tem uma série de customizações, módulos, algoritmos que a gente desenvolveu, a gente ABB. Então, e também qual que é a ideia disso, né? Poxa, eu não posso pegar um parceiro para desenvolver essa inteligência artificial, seja na Microsoft, ou seja no AWS, seja onde for. Sim, você pode. Só que qual que é o diferencial aqui? A gente traz o know-how da indústria. Então, a gente, qual que é a filosofia nossa nesse caso? Eu não quero que os clientes percam tempo
com infraestrutura, vendo cloud, vendo isso, vendo aquilo. Eu quero que a gente gaste mais tempo aonde? A gente modelando a fábrica, então eu já tenho coisas já prontas, pré-fabricadas, para ajudar essa modelagem e a gente ganha tempo. Então, a ideia aqui é, eu trago algo que vai facilitar a sua implementação e vai trazer benefícios para você ter essa otimização. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Vamos abrir um pouquinho aqui para perguntas. Espero que não seja muito rápido aqui essa minha apresentação. E como eu falei, é um inicial para a gente começar a conversar daqui para frente e pensar no futuro das suas fábricas, né? Obrigada, Dade, pela apresentação, muito rica, né? Bastante informação aí para o pessoal. Temos alguns comentários e algumas perguntas, né? Então, Vamos lá. tivemos comentários aqui te parabenizando, que a apresentação estava muito interessante, tá? Obrigado. Um comentário também, né? Então, falando que a grande dificuldade da digitalização é ter a base da pirâmide conectada, né? E controle onde consegue acessar e subir as informações. Sim. Uma Mas pergunta. para quem só que nem para quem fez essa pergunta, lembra daquilo que eu mostrei no Smart Sensor, né? Dependendo da tecnologia, dependendo daquilo que você quer atingir, né? Pode ser que você utilizando um Smart Sensor, você tenha uma conectividade e vai te trazer um benefício. Vamos lá, Ana. Vamos lá. Temos uma pergunta aqui, se a digitalização ela integra todos os produtos da ABB. Sim, hoje, não sei se quem reparou um pouco na minha apresentação, às vezes você tinha lá o ABB Ability, né? Principalmente aquela, acho que é o terceiro slide, quarto slide, onde eu mostrei IT, OT, sistemas de controle e tudo mais. O que a ABB fez? A ABB juntou todas as áreas da ABB, a ABB é muito grande, e ela falou assim, olha, nós vamos ter uma série de soluções digitais que vai estar dentro desse guarda-chuva chamado ABB Ability, e aí todas as áreas desenvolvem com base, uma base única. Então, quase todos os produtos têm um fundo de conexão com a ABB Ability, ou, enfim, tem uma parte de digitalização, sim. Perfeito, Haddad. A próxima é se essa tecnologia ela integra outros produtos da concorrência, por exemplo. Uhum. Tá. Bom, eu falei bastante coisa aqui de produtos e soluções, né? Então, se você olhar lá desde o começo, né? Você olha do ponto de vista de sistema, tá, gente? O 800XA conecta com qualquer coisa, desde que você tenha um protocolo aberto. Você pega lá o Mon MES, ele também conecta a qualquer coisa que você tenha um OPC, enfim, um protocolo aberto, né? Obviamente que quando a gente se a gente tiver o sistema de controle, né, por exemplo, o 800XA, a gente tiver o Mon e o MES, a integração, você não tem dor de cabeça nenhuma, porque a integração é automática, né? Mas, vamos supor, poxa, eu tenho minha fábrica aqui, eu já investi, sei lá, eu quantos mil ou milhões para o meu sistema único, poxa, eu quero colocar um Mon-MES. Eu vou ter que jogar fora? Não, não. A gente consegue conectar, desde que tenha um canal de interligação. Perfeito, Haddad. Haddad, essa foi a nossa última pergunta aqui, né? Então, só um recadinho antes da gente se despedir, agradecer aqui o pessoal. Quando vocês saírem, pessoal, automaticamente abre uma pesquisa, né, de satisfação aí no navegador de internet de vocês. Eu peço, né, a todos que respondam para que a gente sempre possa aí aprimorar, né, as nossas perguntas, as nossas apresentações.
e trazer melhor experiência para vocês, tá bom? Então, ela abre automático aí. Então, agradeço, Haddad, a sua participação, compartilhando aqui as informações, bastante conhecimento com a gente nessa hora, e a todos os nossos participantes, espectadores que estiveram aqui conosco nessa última hora, em toda essa semana, e amanhã temos a última apresentação da semana, com novos modelos aí de negócio da robótica. Obrigada mais uma vez e um ótimo fim de dia para todo mundo, pessoal. Obrigado, igualmente, hein, pessoal.